Olá a todos, me chamo Israel Felipe e irei apresentar os resultados do segundo trabalho prático da disciplina de robótica móvel, cujo tema foi planejamento e navegação. Nesse trabalho foram implementadas três técnicas de planejamento e navegação de caminhos diferentes. A primeira delas foi a técnica baseada em roadmaps. Roadmaps eles são definidos como a união de curvas, né, de modo que todos os pontos iniciais e finais se encontrem no espaço livre de obstáculos e podem ser conectados por um caminho. Né? Bem, a estratégia adotada nessa primeira técnica aqui foi discretizar o mapa por meio de um grid e em que cada célula ela foi classificada como ocupada ou não ocupada. Caso uma parte da célula apresentasse alguma parte do obstáculo, a célula é considerada como preenchida e não podendo ser alcançada pelo robô. Né? Além disso, foi trabalhado com não foi trabalhado com o mapa original, né, durante essa implementação. Tomou-se o mapa original e realizou-se um crescimento das bordas dos obstáculos com o objetivo de trabalhar no espaço de configurações, né, de forma com que os caminhos planejados pelo planejador fossem mais factíveis, né, de forma que, né, conforme apresentado nessa imagem à direita aqui, né. Então, cada ponto branco aqui representa uma configuração possível que o robô pode estar. Né? Bem, foi uma vez definido o grid, criado então um gráfico com esse grid, então utilizado um algoritmo de busca em grafo. Né? No caso, foi utilizado uma versão do Dijkstra, e esse algoritmo de Dijkstra ele consiste em ter duas entradas, né? Que é a posição inicial e final do robô, a posição tida como alvo, e apresenta como saída do caminho entre esses dois pontos. Né? Bem, ele trabalha com duas estruturas do tipo fila, sendo uma delas o conjunto de nós não visitados, o conjunto de nós abertos, e um conjunto de nós já visitados, o conjunto fechado, né? Seed closed aqui. Né? O primeiro passo é adicionar a posição inicial do robô ao conjunto O, e depois ele adiciona como o n melhor aqui, né? Essa variável, a posição inicial. Então o algoritmo ele entra em um loop. Né? Dentro desse loop, ele retira o nó n melhor desse conjunto O, de forma que a função de custo avaliado nesse n melhor é menor do que todas as outras funções de custo para os outros nós que estão dentro desse conjunto O. A função de custo adotada aqui, adotada nesse trabalho, foi a de distância euclidiana. Né? Beleza. Então ele verifica se esse n melhor se ele não está no conjunto C. Caso afirmativo isso não esteja, ele é adicionado ao conjunto C e então adiciona todos os vizinhos de n melhor que não estão no conjunto dos nós fechados até o conjunto dos abertos. Esse loop se repete até esse conjunto O estar vazio ou então x final estar no conjunto de nós já visitados. E uma vez definido o caminho, foi adotado um controlador simples, né, para comandar o robô. E a ideia desse controlador foi enviar para o robô a seguinte velocidade no referencial inercial. Né? Tens que x, r e y, r são as velocidades, as posições do robô, perdão, e xgo e ygo são pontos intermediários da curva. Né? Então a curva ela foi seccionada em vários pontos diferentes e elas foram tidas como alvos intermediários. Uma vez definidas essas velocidades no referencial inercial, se faz necessário transformar, enviar os comandos de velocidades para as rotas do robô. Né? Foi adotado a arquitetura omnidirecional, que foi utilizado o Robotino, né? Esse modelo apresentado à direita. Então, aqui a gente tem as equações que relacionam as velocidades Vx e Vy, e também a velocidade angular com as velocidades angulares das rodas. Nesse trabalho foi adotado que a velocidade angular foi de zero. Né? Então aqui tem um vídeo de apresentação de um dos resultados obtidos. Em azul temos o caminho calculado pelo planejador, né, que vai desse ponto até aqui. Então esses pontos foram definidos de maneira que o robô percorresse uma grande extensão do mapa, né, com o objetivo de validar o planejador. Em amarelo aqui a gente pode observar qual que foi o caminho realizado pelo robô, e que foi o mesmo que o caminho azul. Né?
E também tem um segundo resultado aqui desse algoritmo no labirinto circular, né? Aqui em azul a gente tem qual foi o caminho calculado e aqui novamente em amarelo o caminho percorrido pelo robô. Beleza. Agora eu vou falar da segunda técnica implementada nesse trabalho, que foi a metodologia de controle baseada em campos potenciais. E essa técnica ela tem como objetivo encontrar um caminho entre uma configuração inicial do robô até uma configuração final, de modo que não haja colisão com obstáculos, né? E nessa metodologia, o robô ele é considerado como uma partícula em um campo potencial artificial, em que o alvo ele possui um potencial atrativo e os obstáculos um potencial repulsivo, né? Uma analogia que a gente pode fazer seria um campo elétrico, em que o alvo seria um próton e o robô seria um elétron, né? E os obstáculos também seriam elétrons, né? Sendo que eles seriam repelidos, um repeliria ao outro, né? Beleza. Quando a gente toma o gradiente da função potencial, a gente tem um campo vetorial artificial, em que a cada ponto aqui, cada região do mapa, é associada a um vetor com direção e sentido de crescimento no máximo da derivada, né? Então a ideia dessa estratégia de navegação é tomar exatamente o negativo desse gradiente da função potencial. Bem, quanto ao potencial atrativo, foi utilizada as funções cônicas, em que o gradiente da função potencial ela é bem simples. Ele é semelhante à técnica de controle apresentada em roadmaps, né, que consiste simplesmente de um ganho multiplicado pela diferença das posições do robô até a posição do alvo, né? Já para o potencial repulsivo, foi considerado uma distância aqui de safe para poder indicar quando o potencial repulsivo seria calculado ou não, né? Isso para fazer com que obstáculos que estejam muito distantes do robô não tivessem impacto, né, na navegação, né? Além disso, eu calculo aqui esse delta dq, sendo que dq é a distância do robô até um obstáculo, então esse delta dq dá para mim a direção de um certo obstáculo, né? Sendo que ele é dado por cosseno de alfa mais θ e seno de alfa mais θ. Sendo que alfa é a direção de leitura do laser em que detecta o obstáculo e θ é a orientação do robô, né? Nessa técnica, nesse trabalho aqui, a implementação realizada consistiu em considerar somente o obstáculo mais próximo, né? Isso com o objetivo de fazer com que a navegação fosse mais suave, né? Então, né, o gradiente repulsivo ele é dado por um ganho que multiplica, né, o inverso de 1 sobre d safe menos a diferença, 1 sobre dq, e tudo isso multiplicado pelo inverso do quadrado desse dq e na direção aqui do obstáculo, na direção contrária, né, quando a gente toma o negativo do gradiente. E o potencial resultante, então, vai ser exatamente a soma desses dois aqui. Então, uma vez definido o potencial resultante, a gente vai ter as velocidades nos referenciais inerciais Vx e Vy, né, do robô, para o robô seguir. Só que como essa técnica foi implementada para um robô diferencial, se faz necessário realizar algumas transformações, né, visto que a arquitetura diferencial apresenta limitações, né, quanto às velocidades que podem ser seguidas no plano. Então, foi utilizado estratégia de feedback linearization que transforma Vx e Vy em V e ômega do robô, que seria a velocidade linear que o robô deve seguir, e o ômega seria a velocidade angular. Esse DFB aqui seria a distância de controle, né? Seria qual ponto do robô seria controlado. Seria como se fosse a parte da frente do robô. Depois de calcular esse F, esse V e ômega, são calculadas as velocidades angulares das rodas, né? Que seria esse ômega R para a roda direita e ômega L para a roda esquerda, né? Sendo que esse Lzão aqui seria a distância entre as duas rodas e R o raio delas. Apresentando aqui um resultado obtido.
Então aqui a gente tem o Pioneer, e em vermelho tem os lasers. Em verde a gente tem o nosso alvo aqui, né? E aqui, ó, nesse gráfico aqui em vermelhinho, a setinha vermelha seria o potencial repulsivo, em azulzinho seria o atrativo, em preto seria o potencial resultante, né? Então a gente pode observar que o robô de fato, né, ele desvia do obstáculo, não faz simplesmente uma linha reta até o alvo, né? Bem bacana. E a gente também, eu fiz um teste também em um outro cenário aqui. Nesse caso aqui eu mandei 3 alvos diferentes para o robô. Primeiro nessa coordenada -8 e -4. O robô ele faz algumas oscilações, né, por causa dos obstáculos perto dele. Depois eu envio uma coordenada -4, 0 e -4, né, para o robô, que ele faz praticamente linha reta, por não haver obstáculos em seu caminho. E por fim, eu mando a coordenada 5 e 6, né, que com essa técnica implementada neste trabalho, né, o robô ele não consegue chegar até o seu alvo, né? Isso por quê? Né? Porque aqui ele encontra um ponto de mínimo local, né? Então realmente seria uma situação que o robô não conseguiria chegar até o alvo. E a última técnica implementada foi a de RRT, né? Que é um algoritmo para planejamento de caminhos em árvore. Ele constrói de forma incremental em espaço livre de colisão uma árvore aleatória enraizada no estado de configuração inicial do robô até encontrar o estado de configuração final, né? Então, o algoritmo é o que? Ele define um ponto inicial e o final, e você inclui o ponto inicial na árvore, e aí você faz um loop de N vezes, um máximo de iterações que você quer, ou então até você você adicionar o seu ponto final na árvore, né? Ou perto o suficiente do seu ponto final. Então, você faz uma busca de um ponto aleatório no espaço livre, você verifica se ele está em obstáculo ou não. Se ele não estiver no obstáculo, você verifica se o ponto mais próximo da árvore, qual que é o ponto mais próximo da árvore até esse ponto. Aí você incrementa em direção a esse ponto aleatório um passinho P do ponto mais próximo da árvore até esse ponto aleatório, né? Aí você checa se esse novo ponto ele vai estar em obstáculo ou não, e além disso é verificado se o caminho até esse novo ponto teria algum obstáculo ou não, né? E beleza, caso negativo, o caminho seja livre de obstáculos, você adiciona esse ponto na árvore, né? Então aqui tem um exemplo, né, de um gifzinho em que esse ponto tem um ponto inicial vermelho aqui e em amarelo seria o alvo. Então ele vai mostrando vários pontos aqui no mapa e vai incrementando a árvore de forma até que a árvore cresce até a proximidade do alvo aqui. Beleza, que seria esse caminho verde, né? Agora um experimento que eu fiz, né, foi nesse mapa aqui que eu criei. Então aqui à esquerda a gente vê a árvore crescendo, né, em direção a esse ponto verde. Encontra esse caminho. Então aqui é só o robotinho seguindo esse caminho fornecido pelo RRT, né? Foi adotada a mesma estratégia de controle do lado do Roadmaps. E de curiosidade também eu peguei um mapa mais complicado, que seria aquele labirinto circular, e conforme esperado, né, o algoritmo ele não foi capaz, né, de encontrar um caminho até o alvo, né? Isso porque existem vários obstáculos, isso no número máximo de iterações que eu coloquei, né, que foram de 5.000. Isso porque existem vários obstáculos, né, na direção até o alvo, né? E eu também adicionei um bias, né, de que a cada 10 pontos aleatórios amostrados, ele iria em direção até o alvo. O ponto amostrado seria o próprio alvo, né? Então, ele só faz mais ou menos, cria uma árvore mais ou menos no contorno do obstáculo, né? Então é isso, espero que tenham gostado, agradeço a todos e até mais.